Primeiramente, bem-vindos, né, a essa segunda parte do nosso webinar sobre Indústria 4.0. Essa é uma ação que estamos desenvolvendo em conjunto com a consultoria Rethinking Works, aqui representada pelo Matias Mangas e pelo Gerson Sacomandi, e também pelo professor Ari Costa, que tem conexão com a consultoria e com a universidade também. Ele tem vamos dizer, uma carreira acadêmica aí muito sólida, e que nós vamos ter a oportunidade de ouvi-lo mais longamente desta vez do que aconteceu na primeira, quando nós, em função até de um problema técnico, nós perdemos parte do tempo que ele iria dedicar, né, a esse tema. Então, hoje teremos aí a possibilidade de ouvi-lo mais longamente. Ele tem já uma vasta experiência nessa área, estava nos contando aqui no background algumas das experiências dele com outros projetos. Então, ele tem muito a nos trazer, e a gente sabe, a partir do diagnóstico que foi feito na indústria de tintas, que o nosso setor ainda está numa etapa muito básica, de maneira geral, no que tange à implementação dos recursos da indústria 4.0. Já existe uma conscientização, esse é o aspecto em que se destaca mais, existe uma conscientização em relação à importância de adotar esses métodos, esses recursos, essas ferramentas, né? Mas a implementação ainda começou, quando começou, ainda está num estágio muito embrionário. Então, acho que é uma oportunidade também de ouvir e de perguntar, né? Então, por isso é que a gente estabeleceu aí que vamos dedicar o máximo de tempo possível para a apresentação do professor Ari. Depois, na parte final, o Matias também vai trazer mais algumas informações úteis aí para a gente avançar, inclusive, na avaliação individual de cada empresa em relação ao seu estado. Porque o primeiro diagnóstico ele foi mais, vamos dizer, mais simples, mais compacto. Agora nós podemos pensar, talvez, em abrir um pouco mais as questões para ter uma visão mais clara, cada empresa poder ter uma visão mais clara. Então, não vou me Fábio, alongar muito obrigado, aqui. Fábio. Vocês me Já ouvem agora? passo para você. Agora sim. Muito obrigado, bom dia a todos aqui, Fábio, Ari, Matias, o Pedro aqui, sempre no backup aqui, sempre resolvendo os nossos temas aqui de conexão. Muito obrigado a todos. Bom, bem-vindo a todos, a nós aqui que estamos como speakers e também a todos os participantes. É uma satisfação muito grande estar aqui. Este webinar aqui nós estamos gravando, depois a gente vai poder compartilhar aqui com os companheiros que eventualmente não possam participar, e mesmo aqueles que estão participando aqui, se quiserem depois recordar alguma coisa. Hoje, como a gente já teve um primeiro tempo, vamos dizer assim, dispensa apresentações, e como o Fábio lembrou muito bem aqui, vamos nos concentrar aqui na apresentação do professor Ari, e na sequência o Matias, que está trazendo aqui para a gente algumas novidades, algumas sugestões aqui de próximos passos, como o Fábio aqui muito bem já deu um teaser aqui para nós. Aqui. Obrigado, Fábio. Então, muito obrigado a todos. Professor Ari, por favor, a palavra é sua, sejam todos bem-vindos e que aproveitemos aqui esse tempo aqui muito, muito válido para todos. Um abraço. Pessoal, bom dia a todos e obrigado aí por terem vindo. Novamente, um agradecimento ao Fábio, ao Abrafati, ao Matias, né, pela oportunidade de poder fazer, não vou chamar de catequese, vou chamar de doutrinação também, não, mas é de uma preparação para o futuro, né? Se a gente quiser se transformar em borboleta, tem que passar por uma fase de crisálida. Daí nós temos que quebrar isso agora. É a hora de virar borboleta, é agora, né? Para não ficar atrasado. Então, eu espero contribuir. Eu vou, desde o início, com a minha apresentação, eu vou nomear alguém, por exemplo, o Gerson, um gerente de mãos aí. Se alguém levantar a mão, você me fala, porque pode interromper, não tem problema, a gente
Se alguma coisa não ficar clara, ou se tiver alguma dúvida, ou se quiser dar uma opinião durante a minha apresentação, sempre é um ping-pong, é muito bom assim, tá bom? Vou começar. Combinado, Ari. Obrigado. Vamos lá. Tudo certo? Ótimo. Chegou aí? Ótimo. Entrou. Só quero agradecer aos meus outros dois parceiros de triunvirato aqui, o Jarbas e o Mauro, né? Que a gente é um triunvirato, a gente sempre faz essas coisas em três, porque é muito mais dinâmico, é muito legal. Então, aqui fica o agradecimento aos dois coautores aí. Não, já me apresentei da outra vez, tudo bem? Está aqui o Jarbas, está aqui o Mauro, né? Como disse o Gerson, sem apresentações hoje. Eu falei dessa linha de tempo aqui para você já, eu não vou repetir, mas quem quiser alguma dessas publicações, ou todas, eu posso disponibilizar para quem quiser dar uma olhada. Só vou dizer que o Brasil chegou um pouco mais tarde, aí só em 2016, quando foi feito o primeiro demonstrador e a estratégia nacional. Esse documento de 2019 eu sou um dos coautores, né? Que foi legal. Foi aí que, digamos assim, foi o lançamento desvio, o bom desvio da minha carreira para a transformação digital, para a manufatura avançada, indústria 4.0. Tá? E aqui embaixo, lá em cima, digamos, a linha de tempo do mundo que é um benchmark para a gente, e embaixo é a linha do tempo que é o benchmark da Alemanha. Tá? Então, são esses documentos aqui. A gente vai focar mais nesses dois últimos aqui, de 2020, tá? Que é uma revisão do documento 2017. Tá? É o que todo mundo se espelha atualmente para fazer a transformação digital. Né? Então, eu já tinha dito isso, que onde a gente está, e eu coloquei ainda, porque essa pergunta de onde estamos é de 2016, 2017, mas ainda estamos aí, né? Em sistemas inflexíveis, software inflexível, software proprietário, né? E a dificuldade de substituí-los do dia para a noite, por isso que tem que ser um programa de transformação, né? Como passar dessas coisas que a gente fica olhando no retrovisor para sistemas ativados em tempo real. Esse é o desafio, né? Que está bem escrito aqui. Particularmente nas pequenas e médias empresas, mas aqui no Brasil e não no resto do mundo também, não só aí, não só nas pequenas e médias, né? É o desafio transformar. Qual é o jeito de se transformar? Qual é a metodologia, né? E a gente vai tentar mostrar aqui mais ou menos tem uma metodologia que dá certo. Mas, como toda metodologia, para que ela dê resultado, tem que ter disciplina, né? E a disciplina vem da confiança nos sistemas e nos processos. E essa metodologia é legal porque ela primeiro diz que você tem que ter a confiança nos sistemas e o processo para que ela dê resultado. E isso é muito legal. Por isso que está escrito aí a conscientização, né? Uma coisa muito importante aqui, a gente não aprendeu ainda a fazer modelos para fazer experimentos dos modelos antes de ir para a vida real. Essa é um ensinamento fundamental, né? Como que a gente vai fazer modelos, que modelos que vamos usar e como é que eu faço com que os sistemas do mundo real sejam espelhados no mundo virtual. E, na evolução, quando é que eu consigo que o mundo real seja espelhado em tempo real, ou quase real, mundo virtual, o que a gente chama de gêmeo digital. Né? Vale a pena dizer isso aqui, porque isso aqui é como se fosse o oráculo, né? Aqui tem uma linha de tempo aí, da estratégia de migração.
nós estamos em 2025, estamos na terceira etapa, ou seja, para o modelo, 2035 seria uma indústria 4.0 by design, ela nasceria isso, né? Há uma discussão agora, deve sair algum paper, e que de 2000 para 2035 as coisas possam diminuir mais rapidamente, porque nós temos o acelerador da inteligência artificial que não existia com acesso como temos hoje em 2015. Mas como está amadurecendo a inteligência artificial, principalmente a inteligência artificial aplicada a processos produtivos, que é um pouco diferente de inteligência artificial de você fazer perguntas no chat GPT, por exemplo, sem estruturação. Então, as inteligências artificiais aplicadas a sistemas produtivos vão diminuir esse horizonte de 2035. Portanto, se a gente não adotar uma metodologia e não entender como funciona a inteligência artificial para acelerar a nossa transformação, aí nós vamos começar a ficar atrás, porque o pessoal do primeiro mundo descobriu um motor turbo e a gente está com o motor aspirado ainda. Então, nós precisamos ligar o nosso motor turbo na IA. Tá? Senão, aí nós vamos ficar para trás. Ainda não estamos, nós vamos ficar para trás. É um conselho é um aprendizado novo, recente, que a gente teve, né? Então, a primeira coisa, como é que eu vou integrar as redes de valor agregado e entender que indústria 4.0 não é para uma empresa, é para uma rede de valor, uma cadeia de valor agregado. E valor agregado já tem ensinamento básico. Não se deve fazer nada que não agregue valor. A segunda é como eu faço a consistência tecnológica de ponta a ponta nas cadeias, de maneira que eu transforme o aprendizado numa coisa colaborativa, não simplesmente da empresa, mas pelo que acontece na cadeia de valor e no ciclo de vida do produto. E a terceira, como é que eu integro cadeias, né, e sistemas, tanto horizontalmente como verticalmente, né? Então, os dois primeiros passos integram horizontalmente, e o terceiro passo integra verticalmente. E aí, tem duas coisas que vocês estão na base de toda a indústria 4.0. É a tecnologia de sensoriamento, sensores, né? e a capacidade de processamento local e em tempo real. Né? É isso que diz aí da integração vertical. Obviamente, tem aqui uma implicação das relações de trabalho, porque cada vez menos o braço será exigido e cada vez mais a capacidade, a competência, melhor dizendo, digital, a competência de ter a presença no mundo digital dos colaboradores será mais exigida. Ou seja, o auxílio que os sistemas darão não será somente para a força, mas sim para o cérebro, para a criatividade. Então, a capacitação dos recursos humanos para ter presença e competência digital é fundamental para a transformação digital. E aí é o que se espera que aconteça até 2035, e eu só chamo atenção para duas coisas aqui. A primeira é segurança e proteção, né? Como eu já disse na apresentação anterior, a frase que começa a implantação dessa nova metodologia, dessa transformação digital, é que a máquina deve seguir o ciclo do homem e não o contrário. E, para isso, a segurança e proteção é imprescindível para o ser humano, né? E, obviamente, eu tenho que ter uma estrutura que me suporte isso. Primeiro, uma padronização, que é a busca atual de todos os sistemas, ter uma arquitetura de referência, eu vou mostrar um pouquinho aqui, referências normativas, como é que eu vou agrupar normas e para poder padronizar, para que a linguagem passe a ser uma linguagem, o sistema multilingue para uma linguagem mais universal e com open source, ou seja, aplicativos abertos, né? A segunda coisa é como eu posso proteger os meus dados, isso é muito importante, e nesse ponto a inteligência artificial está ajudando muito os novos sistemas de segurança de ciberfísica
ou segurança cibernética, ou segurança de redes, né, de sistemas. E, por último, obviamente, tem que ter condições estruturais legais, com a introdução de robôs e sistemas que, entre aspas, conversam com os seres humanos, através da IoT, e conversam com organizações. Eu vou ter um triálogo, não mais um diálogo, ou um diálogo sociotécnico. E como é que eu tenho legislação para que robôs trabalhem com seres humanos, por exemplo, que é uma discussão aí, e como é que as pessoas interagem com os sistemas, eu tenho que ter uma condição estrutural legal, né? Isso é mais ou menos, se você quiser ter uma fotografia do que é a indústria 4.0, é isso aqui. Tudo bem, pessoal? Querem fazer alguma pergunta aí? Vamos, seguimos então. Vamos em frente. Bom, aqui está o ensinamento, que é o seguinte. Talvez eu fale algumas vezes isso, até seja repetitivo, mas a evolução de qualquer sistema adaptativo, a gente é um sistema adaptativo, como outros sistemas, e não somos sistemas físicos inertes, né? Perdão. A gente aprende e a gente evolui de uma maneira que não é bem percebida pela maioria das pessoas. A gente não evolui porque a gente vai para frente. A gente evolui porque a gente adquire uma competência, ou seja, a gente vai para dentro, adquire a competência de ir para frente. Então, quando a gente fala em mudança cultural, a gente quer empurrar as coisas para uma nova cultura, ou para uma mudança cultural. E a gente tem que entender que a gente tem que adquirir a competência para ter a mudança cultural. Então, é muito importante que programas de indústria 4.0 não sejam impositivos, mas sejam introspectivos para criar a competência para mudar a cultura, né? Então, uma coisa que eu vou falar talvez 2 ou 3 vezes é o seguinte: a gente não muda a cultura impondo um novo jeito. A gente adapta esse novo jeito para que a cultura da empresa aceite. É isso que vai mudar a cultura, você adaptar a mudança para que a empresa aceite, e não fazer com que a empresa se adapte à mudança que está lá fora. Isso é muito importante, porque quem tentou fazer o contrário falhou. Ou seja, quem capacitou, quem trouxe a competência digital para dentro e depois provou que isso funciona, é que mudou a cultura, tá? E aqui, sim, o processo é incremental, da maneira que eu estou dizendo, primeiro para dentro, depois para frente, e segundo, que a análise dos benefícios tem que ser feita logo no início. Isso pode ser uma coisa um pouco mais complexa, no sentido de que a gente aprendeu a fazer análise de benefícios potenciais pura e simplesmente olhando os resultados financeiros, o retorno e tudo mais. Quando a gente não sabe ainda direito e precisa aprender, quando começa, os benefícios não palpáveis, aqueles que a gente não enxerga, né? Como que a gente ficando mais ágil vai beneficiar? Eu não consigo quantificar isso, mas certamente existe isso. Então, a gente tem que olhar sempre os benefícios potenciais, incluindo esses que a gente não consegue colocar valores no início. E sempre criando valor. Então, a pergunta é, eu devo fazer a transformação em tudo, mudar tudo, jogar tudo fora e começar? Não. Eu tenho que fazer aquilo que me cria valor. Pode ser que 2 ou 3 ações, 2 ou 3 mudanças criem o valor. Criando esse valor, você vai ter mais de recursos para expandir isso e criar valor em outras áreas. Então, a gente começa com potencial de maior criação de valor e vai agregando. Então, por isso que é uma transformação incremental. Isso é muito importante, né? E a pergunta é por que a gente está aqui? Então, a resposta dessa pergunta, eu sempre digo que é esse gráfico aqui. Nós queremos agir o mais rápido possível para mitigar alguma coisa ruim ou para aproveitar alguma coisa boa, né? Para eliminar um risco negativo ou aproveitar um risco positivo.
Então, a gente sempre olha para o risco negativo. A gente acha que risco é negativo. Não, o risco pode ser positivo, né? É uma coisa que não era esperada, é um risco, mas que vai me ajudar. Então, quando a gente tem um evento, a gente sempre olha para esse evento e a gente tem que entender o que aconteceu, a percepção, né? Eu percebi que aconteceu. Isso tem uma latência. E, às vezes, a gente não percebe, né? É aquela parábola do sapo escaldado, né? Quando a coisa vai te cozinhando devagarinho, você não percebe, né? A gente foi treinado para ver mudanças bruscas, né? E aqui a gente tem que ser treinado para ver mudanças lentas que no futuro vão te atrapalhar. Então, essa é a percepção. Segundo, como é que eu analiso isso? Como é que foi esse evento? O que aconteceu? Como aconteceu? E como eu tomo uma decisão para que ele seja aproveitado ou mitigado? E quanto tempo demora para que essa decisão que eu tomei seja posta em prática? Então, eu tenho 4 tempos entre um evento e as coisas tentarem começar a se arranjar novamente. E a indústria 4.0 pretende que a empresa seja ágil para que, com os conceitos de transformação digital, de modelo e de dados em tempo real, diminuam essas latências, né? Então, o que a gente quer fazer seria isso daqui, comprimir esses tempos. E é neste momento que eu decido que tecnologias me servem para fazer isso. Cada empresa vai precisar de um determinado tipo de tecnologia. Ou seja, quando estou diminuindo a latência D, o que eu preciso? Integração vertical e horizontal de processos e sistemas. E sistema saber físico. Por sistema saber físico, entendam, algum modelo tem que ser feito do mundo real no mundo virtual. Nem que seja um dashboard com luzes vermelha, verde e amarela, para você saber em tempo real que um evento está ocorrendo. O segundo, tudo bem, eu aprendi a olhar as coisas, como eu faço a decisão com base no que eu aprendi, né? E como eu evoluo para uma decisão automatizada. Aí eu vou precisar das tecnologias que estão no C. E aí eu tenho que aprender com o mundo. Eu tenho que fazer com que as máquinas aprendam comigo. Aí eu uso Big Data, aprendizado de máquina, inteligência artificial, o que for, né? E quando os sistemas aprenderem, aí sim eu vou ter capacidade de tempo real através da integração de sistemas e posso até dar ao sistema alguma decisão sem a interferência do ser humano. Tudo bem? Esse é o propósito de fazer a transformação digital, diminuir os tempos e agregar valor por essa adaptação. Então, esse é um processo de adaptação corporativa, né? Não é simplesmente um OPEX, é uma adaptação corporativa, é um jeito de mudar a cultura da empresa para que o valor da tomada de decisão em tempo real agregue os benefícios. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Estou assustando vocês, não, né? Porque ninguém está perguntando nada. Ninguém é tão bom que, que quando fala não deixe dúvidas, né? Então a gente sempre acha que alguém pode perguntar alguma coisa, mas tudo bem, vamos lá. Só para ficar claro novamente, o que é o que não é indústria 4.0, tá? Porque tem muita gente que vai vender um sistema de gerenciamento de manufatura, um mês, ou um sistema de planejamento de recursos empresariais, um ERP, e diz que isso vai te transportar para a indústria 4.0, né? Isso é marketing, né? Então, o que é? É você convergir o mundo físico e o digital. Ou seja, tem que se basear em modelos. Ter essa convergência, né? Ou representar o físico no virtual. E não é automação isolada no mundo físico. Você pode estar no estado da arte da automação. Se você não tiver esse estado da arte espelhado em algum modelo digital, por mais simples que seja, você não está na indústria 4.0, ou seja,
O marco para você entrar na indústria 4.0 é você conseguir fazer um modelo de alguma coisa do pior sistema seu para que ele seja melhorado, né? Segunda coisa, segunda do que é a integração digital dos processos. A palavra integração aqui é fundamental, porque o outro lado, a gente escuta muito em fazer digitalização dos processos. Se eu digitalizar isoladamente e não integrar esses processos, eu não tenho a visão geral do sistema, eu tenho a visão específica de cada processo. Então, quando eu tiver o modelo e tiver sistemas digitais integrados, eu posso dizer que está no 4.0. Resumindo, a indústria 4.0 não é apenas automação. Ou seja, ninguém faz transformação digital somente fazendo automação. Eu tenho que aprender com os dados que eu conecto, que eu coleto. Tenho que aprender a ver em tempo real o que está acontecendo e ter sistemas de apoio de decisão em tempo quase real para diminuir aquelas latências lá. Tudo bem? E aqui é o seguinte, quando a gente fala em digital, a gente diz, não, é 0 a 1, né? Então, aqui, apesar de a gente falar em transformação digital, a transformação digital é o que a gente busca digitalizando. Representar alguma coisa no mundo virtual, certo? A coisa no mundo real é analógica, acontece com todos os níveis de transformação. Ela é contínua, ela não é segmentada. Portanto, transformação digital não é simplesmente colocar no 0 no 1. É tentar fazer com que o mundo analógico que existe lá fora, no modelo digital, seja o mais próximo desse mundo analógico. Ou seja, digitalizar é a busca de ter um mundo analógico num sistema virtual. Precisa ficar bem claro nisso, porque a vida é analógica, a vida não é digital. A representação é digital, mas a busca é tornar a mais perfeita que eu puder representação dos sistemas analógicos que existem no mundo, dentro do mundo digital. Isso é muito importante. Que as pessoas acham que transformação digital é só digitalizar. Não, é buscar o que tem no sistema analógico e fazer o mais fiel possível a ele. Tudo bem? Então, cada empresa vai ter as suas necessidades, os seus processos que são deficientes, as suas equipamentos, o seu aprendizado, a sua competência, a sua estrutura organizacional, o seu tipo de cultura. Então, cada uma vai ter uma transformação diferente. O importante é olhar e fazer. Nem todos são católicos aqui, mas vou falar do filósofo Santo Agostinho, né? Se você quiser ter conhecimento, primeiro conheça-te a ti mesmo. Então, você tem que se conhecer para poder ter o conhecimento que você precisa para mudar, tá bom? E por isso que cada empresa tem que olhar para dentro, conhecer-se, e aí vem o índice de maturidade, para depois analisar onde ela está e aonde eu posso ir na minha primeira jornada de transformação. Esta decisão de aonde eu posso ir tem que ser uma decisão estratégica. Não, normalmente, deve ser top-down. Tem muitas empresas que começam do meio, né? Mas tem que ser uma decisão estratégica para funcionar direito. Porque essa decisão estratégica é que vai poder fazer com que todos comecem a olhar que benefícios teriam e, sabendo os benefícios, o tamanho deles e o que eu preciso, eu consigo estabelecer prioridades. E essas prioridades podem estabelecer uma sequência. Que medidas eu tenho que fazer em sequência para que a transformação digital comece a ocorrer? E isso nós estamos falando do quê? De um roadmap, de um roteiro digital. Então, a gente veio daqui sabendo que vai ser diferente, porque eu tenho que me conhecer, tenho que tomar decisão, porque eu vou por esse caminho, e tenho que saber onde está o mapa.
Oncotô, Oncovô, né? Como a gente vai ver daqui a pouco. Tudo bem? Esta formação do roteiro digital vai tentar abranger as áreas relevantes, mas é uma abordagem passo a passo, porque num passo, o que eu aprendo num passo, eu aproveito, introjeto e aproveito para ir para o passo seguinte. E com tudo isso vai mudando o jeito da minha estrutura, mudando o jeito da minha cultura, né? E eu posso começar a entender que aquele benefício que eu não percebia, eu começo a perceber. E posso começar a entender como é que eles vão reduzir o risco de investimento por tentativa e erro, né? Então, é importante ter esse roadmap, né? Ou seja, este roadmap vai estabelecer uma estratégia digital comum para todo o negócio. Isso é importante. Projetos localizados de OPEX não levam à transformação digital, levam a melhorias. O roteiro com todos os processos de OPEX e de transformação digital juntos é que levam a empresa para o próximo estágio. É por isso que quando a gente faz um roteiro digital, a gente tem que olhar o que a minha operação precisa e o que a minha transformação precisa. E a gente sempre faz um mix desses projetos para um alavancar o outro. Então, a gente sempre chama que tem que ter projetos que são os projetos clássicos da indústria 4.0, da transformação digital, e os processos de OPEX que a empresa precisa para ser capaz de absorver os processos de transformação digital, né? Então, a abordagem deve ser gradual para que a empresa se construa de uma maneira ágil, que a estrutura mude para que seja ágil. Então, eu vou repetir isso aqui, que isso é importante, tá? Depois de alguns estudos, com base no modelo que eu vou mostrar daqui a pouco, é o seguinte: eu tenho capacidade de adquirir dados? Ah, não sei, tenho, não tenho. Então, eu tenho que descobrir o quão capaz eu sou de adquirir os dados onde eles estão, na hora que eles acontecem. A gente chama isso de computadorização. E se a gente chamar de informatização, essa palavra não tem um sentido bom. Então, no Brasil, pode significar outra coisa. É o seguinte: quantos sensores, quantos sensores, quantos atuadores, quantos CLPs ou quantos PCs industriais eu consigo, ou se eu já tenho CLP, como é que eu consigo acessar os dados dele? Como eu consigo acessar os dados que estão sendo produzidos lá no chão de fábrica, né? Segunda coisa, se eu consigo esse dado, eu consigo conectar esses dados com quem precisa, e somente os dados necessários e aqueles que servem para eu aprender, para eu ter benefício, e não todos os dados que são coletados. Por isso que uma estruturação, uma governança de dados, um design de banco de dados só com aquilo que eu preciso para aprender é importante nesse estágio. Eu consigo conectar, ou seja, os dados que eu adquiro, que vão me fazer aprender e que servem para mim, são conectados em tempo real, certo? A terceira pergunta que eu tenho que fazer: eu consigo ver o que é importante em tempo real? E veja que o ver vai me transformar algum dado num dashboard, algum dado num modelo, algum dado numa coisa que está no mundo digital já. E neste momento, eu estou entrando na transformação digital. Até agora, eu fiz a estrutura que me consegue fazer a digitalização. Essa fase da esquerda aqui é a digitalização. Agora eu vou ver em tempo real as coisas, né? Ou seja, é a fase de eu estou vendo o que está acontecendo. Eu posso saber o que está acontecendo, posso ver o que está acontecendo, mas posso não saber o porquê. A partir daí, eu tenho que aprender a fazer relações entre os dados. Primeiro, relações simples, se isso, então aquilo. Depois, relações de diagnóstico, se isso, então aquilo vai acarretar isso, diagnóstico.
Se acarretar isso, que decisão eu tomo, auxiliar a tomada de decisão. E se eu tiver cenários de tomada de decisão, ou seja, simulações, como é que eu faço isso e qual é a melhor tomada de decisão? É aqui que começa a transformação digital. Portanto, o próximo passo é a capacidade de simular com aquilo que eu estou vendo, para que me crie cenários para eu poder tomar decisões, ou seja, a transparência. Além de ver, aquilo me traz uma visão de sistema que me permite tomar a decisão mais acertada para aquele momento. Então, esse é o quarto estágio, a transparência. Tá? Ou seja, eu estou entendendo o que eu estou vendo. Né? Só para vocês não ficarem assim estressados, a maior parte do mundo está no 3, tá? Grande parte está no 2 ainda, inclusive na Alemanha. A Alemanha migrou nos últimos 3 anos do 2 para o 3, mas não muita coisa. E no 4, algumas empresas já estão fazendo, e não em todo o sistema, mas em alguns processos mais fundamentais, mais críticos. Né? E eu, entendendo aqui, na transparência, eu posso ensinar o meu modelo. Aqui entra o machine learning, entra uma especificidade de inteligência artificial que pode me acelerar o aprendizado e dar capacidade preditiva. Com todos os dados que eu tenho e com o que passou, o que esteve no passado, ou com o que eu posso simular, eu posso entender qual é a melhor decisão, porque eu sei o que cada uma vai me trazer no futuro. Então, aqui tem a capacidade preditiva. Né? Ou seja, eu estou prevendo que, se determinada decisão for tomada ou não for tomada, o que vai me acontecer no futuro. Né? Nesse ponto aqui, eu tenho que ter um gêmeo digital, porque ele tem que ter capacidade de simular o que está no mundo digital, o que vai acontecer no físico se eu tomar ou não tomar determinada decisão. Eu estou prevendo. Neste ponto aqui, tem uma ou duas POCs eficientes no mundo. Poucos têm, poucos. Eu posso afirmar isso categoricamente. Poucos têm um gêmeo digital com essa capacidade. Eles costumam chamar de gêmeo digital aquilo que reproduz em tempo real, graficamente, o que está acontecendo no mundo perdão, aquilo que reproduz no mundo virtual o que está acontecendo fisicamente, mas sem ter a capacidade de simular e fazer com que o sistema funcione virtualmente para ver o que vai acontecer. Poucos têm isso, tá? Tem conhecimento de da Porsche, tem o pessoal da Dassault 3D Experience está pesquisando isso, mas pouca gente tem esta capacidade. Tá? O que o pessoal mais faz é um machine learning para manutenção, que é o que é mais aplicável e é um tipo básico de gêmeo digital, que é ter a capacidade do que vai acontecer para você prever a manutenção. Tá? Tudo bem? Vamos para o último estágio aqui. Com o meu gêmeo digital, aprendendo com tudo que acontece, eu, ser humano, posso delegar ao sistema cyberfísico a tomada de decisões daquilo que eu tenho certeza que não tem risco fazer uma tomada de decisão automática. Tá? Então, eu estou auto-otimizando. Aí começa a adaptabilidade, os sistemas começam a se adaptar. Neste momento é que os sistemas aprendem. Então, do item do 5 para o 6, eu uso intenso de inteligência artificial, né? Para o deep learning, machine learning e para a inteligência artificial no sentido mais amplo dela. As máquinas aprendendo. Tudo bem até aqui? Vou mais devagar. Até aqui é importantíssimo entender. Depois a gente pode ir um pouco mais depressa, tá? Que é a parte mais prática. Então, só para saber. Aqui, essa linha laranja aqui é onde eu passo para a indústria 4.0. Antes disso, o chamado indústria 3.0, automação e digitalização. Depois disso, indústria 4.0, tá? Aprendizado, tomar decisão em tempo real, aprendizado com dados e gêmeo digital, e modelo digital virtual, tá? E aí a gente sempre diz o seguinte, olha,
Se você vai para sair com uma viagem, vá o mais leve possível, porque senão você não vai ter a velocidade correta. Então, é uma sugestão geral de fazer um Lean logo no começo, né? Adotar o Lean Thinking, eliminar desperdício, fazer o melhor possível. Dentro disso, muitas empresas precisam do 5S, né? Tem empresas que têm apego às coisas, né? Quem tem apego às coisas, põe uma salinha e faz um museu, e põe no museu. Não deixa na produção atrapalhando. É a minha sugestão, tá? E é muito mais legal porque você muda a cultura. De onde eu vim, as pessoas começam a olhar a história da empresa. Se fizer um museuzinho e não deixar na produção que ninguém... O pessoal fala, você está atrapalhando, esse negócio aqui não funciona direito. Então, faça um Lean, 5S juntos aí que vai dar certo. E quando você tiver que acelerar para a transformação digital, você vai estar com o peso certo. Você não levou um par de tênis extra se o que você está calçando machucar. Se você levar lata de goiabada, não vai adiantar nada. Você vai ter que jogar fora no meio do caminho, né? Tem um filminho que chama A Meta que explica bem isso daí, né? E, obviamente, se você ficar com isso, quem tem o peso vai te atrapalhar na jornada, e por isso você ficar ali, tá bom? E aqui tem essa seta aqui apontando para cima. Se eu não agregar valor nessa jornada, você está fazendo coisa errada. Qualquer passo da esquerda para a direita tem que me agregar valor. Tudo bem? Então, aqui é a hora de perguntar. Ou ficou claro? Pessoal está tímido, Ari. Talvez faça suas Mas perguntas no final. tudo é sempre assim, cara. Se fosse no boteco, pode ter certeza que já tinha gente dando opinião, viu? Eu acho que estão guardando para o fim aí, pessoal. Pode se animar aqui. Eu estou de olho aqui nas mãozinhas. Precisa ter motivação etílica para discutir, caramba. Mas, Ari, então, para aproveitar o espaço aqui, e a teoria de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, talvez ele sugerisse, na época, né, um assessment, né, um pouco menos inteligente, vamos dizer assim, informático, mas fazer uma análise interna, né, da gente mesmo, né? Se conhecer para melhorar, não é isso? É o nosso assessment aqui, né? Faz sentido, né? Qual é a minha capacidade para fazer transformação digital? Será que eu estou preparado? Exatamente. E como é que eu me preparo para isso? Né? Verdade. É isso. Então, a gente vai falar da preparação hoje aqui, tá? Do conheça-te a ti mesmo. Então, aqui, ó, isso aqui é mais legal porque é o seguinte, ali em cima são as 4 revoluções industriais. Opa! Alguém falou alguma coisa? Não, vamos lá. A primeira revolução industrial, com o tear a vapor. Não vou me delongar aqui, tá? Causou o êxodo rural, porque as fábricas ficavam no centro de energia, que era a máquina a vapor, e os operários tinham que estar ao redor dela, ou seja, tinham que sair de onde eles estavam para ir para a cidade, né, se precisasse. A segunda revolução com a eletricidade criou especialistas, e especialistas formaram a classe média, né? Então, veja que toda transformação tem um impacto social, né? O êxodo rural, a classe média. E o terceiro, tornou o mundo plano, ou seja, permitiu comunidades, permitiu informação e como se as pessoas estivessem um ao lado da outra, né? O que vai acontecer agora na quarta revolução? Qual é o impacto social? Né? O que a fusão dos mundos físico, digital e biológico, né, vai trazer, né? Como é que as pessoas vão começar a aprender e se relacionar? A gente está vendo uma coisa negativa do relacionamento com as telinhas, né? Mas como é que eles vão aprender a se relacionar nesse mundo físico em que eu não sei se a realidade é real, né? Com inteligência artificial? Essa ainda é uma questão. Nós estamos aprendendo isso porque esta é a primeira revolução em que as tecnologias habilitadoras para que a revolução aconteça estão se desenvolvendo justamente com a revolução que está acontecendo. Então, é uma coisa que se potencializa, né? Uma coisa empurra a outra de maneira exponencial.
e a gente ainda não entende como é que vai ser o impacto social disso no futuro próximo. Pelo menos não tem consenso, né? Tem diversas opiniões, mas não tem consenso, né? Vamos lá. Aqui. Primeira coisa, aqui é para quem for implementar, são as 6 etapas, dizendo quais são os objetivos de cada uma e quais são as características de cada uma. Isso aqui é um cara crachá para saber o que eu quero com computadorização, o que eu quero com conectividade, assim por diante. Qual é a característica básica disso? O que eu preciso fazer para que isso ocorra, né? Então, está aqui. Primeira introdução de TI nas operações, conectar e integrar processos, sombra digital em tempo real, conduzir análise de dados e entender relações causa e efeito, ou relações complexas entre dados, entre as coisas, simulação de cenário futuro e aprendizado com isso, e apoio a tomar decisão, e sistemas se adaptam para tomar decisão. Tá? Só que antes disso está aquilo que eu falei, né? Conheça-te, elimine os desperdícios e se prepare para a jornada. Tudo bem? Eu não vou me delongar nisso, que isso é uma sugestão de integração do que a gente já viu. Eu estou aqui no eixo Y, estou indo do ativo da empresa, que pode ser um ativo burro, que vai ser integrado com alguma coisa de dados, para poder se comunicar, que vai gerar informação, a informação vai ter uma função de aprendizado e que vai impactar no negócio. Então, é o meu eixo Y. Tá? No meu eixo X aqui, eu tenho ciclo de vida e fluxo de valor do produto. Como eu construo produtos que podem ser mais inteligentes e que desempenhem as suas funções quando estou ainda modelando esse produto, quais são as funções que eu preciso, quando estou produzindo, quais são as funções, ou seja, eu tenho um modelo que já me diz o que eu preciso quando estou produzindo, e durante o uso e a manutenção, como ele tem que se comportar, ou seja, quão inteligente devem ser meus produtos para que ele atenda de maneira mais rápida a esses requisitos e ainda me tragam dados do campo, que é o terceiro eixo aqui, tá? Os níveis de hierarquia, ou seja, como é que o meu produto vai conversar com todo mundo durante a sua vida, me trazer dados, vai conversar com o mundo conectado, e vai me trazer dados para que eu aprenda com o uso e com ele no mundo real, para que eu melhore o meu produto. Obviamente, tem produtos que conseguem fazer isso ativamente, tem produtos que conseguem fazer isso passivamente, e tem produtos que só conseguem fazer isso através do invólucro deles, né? Que é, por exemplo, o caso das tintas, né? Então, como é que eu coloco códigos que permitam alguma coisa de aprendizado? Como é que a lata, o balde, o recipiente plástico pode me contar um pouco da vida do meu produto no mundo? Estou trazendo aqui a referência para vocês, tá? Esta arquitetura veio de algumas normas da IEC e da ISA, principalmente, né? Deixa eu colocar um pointer aqui, peraí. Aqui. Este quadro aqui é como a gente entende todos os processos que existem. Aqui estão representados todos os tipos de processos, tá? Processo de manufatura discreta, produção, linha de produção, sob demanda, bem sob demanda e etc. Né? Como é que eu faço o meu produto de maneira que ele vá para o mundo conectado e me traga informações desse mundo através de dispositivos de campo, né? Ou de passagem em portais de RFID, ou o que seja. Esta é a proposta da indústria 4.0, alargar esse horizonte deste modelo de manufatura. Ou seja, como é que ele vai para o mundo conectado e se conecta e como ele me traz de volta do dispositivo de campo inteligência para o meu sistema. Né? Obviamente, onde muda tudo? Aqui. Ou seja, meus equipamentos são capazes de fazer isso. E aqui é um ponto importante da transformação digital,
por exemplo, através de sensoriamento, né? Ou, por exemplo, através de identificações em tempo real. No caso de Ibarra, QR Code, RFID, Dot Matrix, o que seja, né? Só para ter um exemplo, nós estamos fazendo isto, neste momento, com um produto extremamente burro, que são os pneus. Estamos terminando o projeto custeado pela FINEP, subvencionado pela FINEP, junto com a Prometeo, a Mauá Prometeo FEI, que estão colocando inteligência no pneu, com sensores inteligentes. E este pneu vai se conectar à rede CAN, que já é embarcada em caminhões. A Mercedes está fazendo o teste de campo agora. Fizemos, semana retrasada, um teste de campo lá em Iracemápolis, para ver a eficiência de como os pneus emitem dados para a rede CAN para dizer qual é o comportamento dele, que se a vida dele vai diminuir ou não pelo estilo de direção, e aí entra um algoritmo de inteligência artificial que está numa plataforma que vai receber esses dados, ou se houve fraude, que alguém roubou o pneu e ele saiu daquele chassi que ele está agregado. Então, as frotas, por exemplo, saberão em tempo real se alguém está roubando algum pneu deles e está trocando por pneu recalchutado, né? Então, esse é um exemplo da aplicação disso num produto burro como é o pneu, né? E é muito legal, a gente aprendeu muito com isso aí, com sistemas IoT. E aqui está a afirmação que eu já fiz para vocês, que essa revolução não está mais ajudando os braços, mas sim o cérebro, né? E essa é uma segundo tipo de revolução industrial. E se ela está revolucionando o cérebro, eu tenho que capacitar digitalmente, dar competências digitais para todos os sistemas. Sistemas de mobilidade dentro da empresa, instalações dentro da empresa, pessoas, principalmente pessoas, competências digitais para os recursos humanos, né? Ou ainda para os equipamentos de qualidade. Como é que os equipamentos de qualidade se conectam em tempo real para dizer como se teve o desvio ou não? Então, é essa a ideia. As coisas têm que ficar inteligentes, porque a força a gente já sabe como dar para elas. Como é que elas ficam inteligentes? Então, é aqui, vou apresentar 2 métodos para você, tá? Esse é o método mineiro, tá bom? Depois eu vou mostrar o método alemão, aí tem uma pequena diferença aí, mas vocês vão entender o paralelo. Então, onde a gente está? Alinhamento geral para a indústria 4.0. Como é onde eu estou, como é que eu me conheço? Tá bom, eu tenho um diagnóstico aqui, eu tenho aqui o que é a minha prescrição, o que eu tenho. O meu exame diz que eu tenho isso. Como é que eu avalio isto para poder fazer um roadmap? Isto aqui, em mineirês, é oncotó. Então, eu conheço-te a ti mesmo. Aqui, para onde eu quero ir? Né? Como é lá fora e como é a minha estratégia. Isso é importante. Temos a IARITAIDAP, tem diversos especialistas nisso, um deles é o Jarbas, né? Está com a gente. É o popular Oncorro. Terceiro é, tá legal, eu vou sair. Qual é o plano? O que eu tenho que fazer na minha operação? Vou mapear, vou ver onde é que eu posso ter medida que me agregue valor. É melhor fazer um piloto para mostrar para as pessoas se motivarem que funciona, né? Um estudo de viabilidade, não esquecendo que aquilo que não é custeável tem que ser levado em conta. E como é que eu construo esse mapa com essas coisas que eu aprendi, né? Feito isso, como é que eu vou para frente? Quem vai me ajudar? Se for fornecedor de primeiro nível, vai te ajudar. Parceiros e, obviamente, investimentos, né? Pode ser que eu escale experimentos piloto e como é que eu avanço para a implementação em escala. Isso aqui é Concorro, tá? Tem 2 coisas aqui que esses planos nunca dizem, porque os planos supostamente dizem que a gente vai avançar sem problema, né? Entre o Oncorro e o Concorro, tem 2 fases que não estão escritas aí. Oncocaio, Concolevanta. Certo? Oncotropico, Concolevanta. Então, é isso aqui, esse é o plano. Que, para os alemães, é esse aqui. Tá? Que eu vou dizer, e é isso aqui que a gente vai falar hoje. Tá?
Primeira coisa que eu tenho que ter estratégia e objetivo corporativo. Onde eu pretendo ter aumento de valor? Se o cara falar na empresa inteira, não faça porque não vai dar certo. Então, você tem que ter um jeito de priorizar. Qualquer tipo de análise, que seja um gráfico de Pareto, que seja uma análise de valor, que seja uma análise de potencial de sucesso em investimento, assim por diante, qualquer tipo. Como eu vou medir isso? Que índice eu vou considerar para saber se estou indo certo e se eu estou ganhando, tenho valor mesmo, né? Vou ter o mesmo valor, né? Decidido isso, como que a implementação de transformação digital pode ser medida na empresa e qual é o meu estado. Até como ela deve ser medida, está tudo certo, são coisas ainda de ações ainda de planejamento. Quando qual o status quo, aí eu tenho que analisar, que a gente tem uma ferramenta que é o índice de maturidade, que a gente vai falar daqui a pouco, e eu vou ter que deixar uns 40 minutos para vocês fazerem perguntas, então está indo bem até aqui. Tá. Professor Ari, só mais uma interferência aqui, peço desculpa de novo, a importância do diagnóstico do processo. Interferência construtiva ou interferência destrutiva? Tem que decidir. Eu acho que é construtiva. Como você comentou agora há pouco, né? O que eu quero melhorar, né? E muitas vezes né? O diagnóstico ele pode trazer alguma surpresa para nós, porque muitas vezes, antes de fazer uma análise interna, né, conhecer até ti mesmo, né, como você comentou, eu posso estar querendo alguma coisa, mas talvez o diagnóstico me aponte que existem outras coisas mais importantes para eu atacar primeiro e que possa trazer resultado mais efetivo, né, mais otimizado, e aquele ponto que eu havia colocado, não que não seja importante, mas ele pode ficar no segundo plano, né? O diagnóstico é muito importante para fazer uma leitura interna mesmo, né? No diagnóstico a gente descobre algumas coisas. Eu chamo o diagnóstico como um Gemba digital, que a gente vai parar na frente de tudo, e esse diagnóstico pode ser feito à distância? Pode. Mas pode ser feito numa plataforma? Pode. Né? Mas toda vez que a gente faz numa plataforma, ele fica muito mais rico. Eu vou falar daqui a pouco. Tudo bem. Senão eu vou antecipar uma coisa que eu vou falar daqui a pouco. Guarda. Quando chegar lá, eu te aviso. Tá bom? Tudo bem, Gerson? Não, senão eu vou dar um spoiler aqui. Então, aqui ó, é o seguinte, eu parto desse núcleo aqui, que eu descubro que eu já tenho competências para 4.0, por mínimas que sejam. Mas para fazer o que eu quero, eu preciso mais competências. Este diagnóstico, essa análise de maturidade, vai me mostrar esse gap aqui. Então, a metodologia proposta é uma análise de gaps, uma análise de lacunas, o que eu preciso fazer para chegar onde eu quero. Eu tenho aqui tudo que eu descobri, dou uma trabalhada e consigo fazer um plano. Este plano se transforma no roadmap, que pode ter, a gente sempre sugere que pode ter três etapas, né? Mas que 3 é capaz de complicar, mas a gente vai discutir isso daqui a pouquinho. Então, o plano é esse. Tenho uma estratégia, sei como medir, sei onde que eu vou ter valor e faço uma análise. Então, depois dessa análise, eu faço um plano e esse plano eu faço um roadmap. Né? É bem óbvio, mas não é fazer isso com proficiência e com aprendizado é muito importante. Bom, o que é a VDI 4000? A VDI é a Verein Deutsche Engineering Brasília, que é a Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha, né? Que apoia bastante a gente nisso, apoia a RTW, e a gente sempre está junto aqui, né? Tanto é que o símbolo dele está aqui, e também está o símbolo deles aqui embaixo do Industry 4.0 Maturity Center, que é o de Aachen, né? Que apoia esse programa também. Então, a gente tem uma fase de sensibilização, eu diria que o chute inicial seria hoje, né? Uma fase de análise, uma de planejamento e uma de implementação, né? O que a gente sempre pergunta, você já tem uma gestão de projeto, um passeador de projeto? Não tem. Ou tem, né?
Alguém tem que conduzir isso, né? Se bem que a gente gosta mais de chamar de uma unidade de digitalização, digamos assim, né? Uma unidade de transformação digital, que vai reunir todos os projetos para a transformação digital. Precisa de uma consultoria? As empresas que não têm o conhecimento precisam de uma consultoria. Eu vou falar alguma coisa sobre a limitação da consultoria aqui. Ou alguém independente que ajude e que dê um arranque no início, né? Então, na fase de análise, pelo desconhecimento e pela novidade, precisa de todo mundo junto aqui, né? Ou então alguém tem que aprender para se tornar proficiente. Na fase de planejamento, já a empresa assume mais um papel, a consultoria diminui o papel dela, porque ela vai ser capacitada para fazer o roadmap específico sozinha. Então, a consultoria seria na capacitação de como fazer um roadmap eficiente. Já na implementação, tem que ser só a empresa que tem que fazer. Obviamente, digamos, com uma torre de controle, né? Se precisar de alguma ajuda, chama uma ajuda específica num ponto, né? Porque a empresa tem que aprender a rolar na pista e voar sozinha. Então, o papel da consultoria é entender como é que prepara a máquina, como é que faz ela funcionar e como é que ela rola na pista. Para voar, quem voa é a empresa. Eu não posso depender da consultoria para o voo, né? Isso tem duas implicações. Projetos turnkey não funcionam em transformação digital. Transformação não funciona se não tiver a capacitação para as pessoas absorverem o novo ensinamento. Tá? Essa é a mensagem disso aqui. Tudo bem? Isso aqui é um exemplo de análise das 5 forças de Porter, aqui, só para mostrar que se a gente não tem um posicionamento estratégico, pelo menos isso a gente tem que saber para saber onde a gente está no mundo. Tá? Mas quase toda empresa, conversando um pouco, a gente conhece a estratégia, né? Se ela não estiver escrita, é bom que ela seja formalizada, né? Mas aqui é um exemplo só, estou deixando como exemplo para vocês aí, tá? E aqui é o modelo que a gente usa para o modelo universal de empresas para fazer o índice de maturidade, ou seja, a avaliação do índice de maturidade. A empresa é vista como funcionando em 4 áreas estruturais. Ela precisa ter sistema de informações. Não estou dizendo que espécie é o sistema de informação, mas precisa ter um sistema de informação. Precisa ter recursos para funcionar. É uma área estrutural. E precisa ter uma estrutura organizacional, como que ela é organizada internamente. E precisa ter a sua cara, o seu jeito de fazer as coisas, que é a cultura. O seu jeito de interagir com o mundo e de aceitar mudanças. Principalmente a disposição para mudança. Né? A empresa tem essa área corporativa, que é isto que a gente acabou de ver, tem os processos corporativos e tem o desenvolvimento corporativo. Nos processos corporativos, tem os 5 processos principais. Desenvolvimento, como que eu desenvolvo coisas novas ou desenvolvo aquilo que eu vou fazer, como que eu produzo, como que eu me movimento para produzir isso. Estou falando de logística interna aqui, tá? Como é que são feitos os serviços, se eu tenho que dar um serviço, ou se eu tenho que adquirir serviços, como é que a empresa lida com o serviço. E, obviamente, como é que eu faço o meu produto ser conhecido e como é que eu vendo o produto. Né? Esse é o modelo de empresa. Para o lado direito aqui, assim, como eu vou aplicar o índice de maturidade aqui? Eu vou olhar para cada área estrutural e vou ver em que estágio cada uma está. Tá? Do 1 até o 6. Então, esta mandala, o ciclo mais baixo, o mais interno é a computadorização, o mais externo é a adaptabilidade. Onde eu estou aqui, em cada lugar? Só que para saber onde eu estou, em cada lugar, cada área estrutural é dividida em 2 princípios, que a gente vai ver já já. Qual o princípio aqui e qual é o princípio aqui? E onde eu estou em cada um. Tá? Cada princípio, para ser analisado, né, é dividido em certas capacidades. Quais capacidades eu tenho que ter para o princípio 2? Quais capacidades para o princípio 1 em cada área? Ou seja, eu vou ter 8 princípios
2 para cada área, e vou ter capacidades para cada princípio que a gente vai discorrer daqui a pouquinho, tá? Primeiro, o que eu faço? Eu olho aqui e vejo a minha competência fazendo essa análise. Qual é a minha competência para os negócios? Né? 2, né? Quais são as áreas funcionais? Onde eu vou analisar isso? Como a 4.0 é a transformação digital na produção, 99,9% é feita na produção. Eu vou até falar de um caso em que não foi feita na produção, que é muito legal, mas são atividades que impactam na agilidade da produção. Né? E como eu aplico o índice? Como é que eu descubro cada coisa aqui para ter um diagnóstico? Então, aquele método aplicado a uma indústria se transforma nisso, tá bom? Então, é isso aqui. Tá? Eu vou ter a posição em cada quartil aqui, né? Em cada área estrutural. Né? Vou saber onde eu estou fazendo a análise. Sabendo onde eu estou, eu posso decidir até onde eu posso chegar. Então, essas são as áreas estruturais. Informação, recursos, cultura organizacional e cultura. E aqui são os princípios. Então, eu extraí de lá só para ficar claro aqui para todo mundo. Né? E, ou seja, a implementação bem-sucedida é feita de uma maneira holística. Tudo ao mesmo tempo. Há um grande erro que foi cometido em 2017 das empresas que foram afoitamente aplicar o índice de maturidade. Todos transformaram, quase todas, transformaram em projetos de TI. Olharam basicamente para sistema de informação e esqueceram o resto. Não vai funcionar. As que fizeram isso tiveram que voltar atrás. As coisas têm que ficar equalizadas. Digamos que isso é um pneu que esteja desbalanceado. Né? Se não balancear todo mundo aqui, ele vai vibrar, vai gastar mais rápido, não vai ter o desempenho que eu quero. Então, eu tenho que deixar isso daqui equilibrado, as 4 áreas no mesmo nível, para ir com mais eficiência para frente. Então, o primeiro roadmap já está escrito. Como eu equalizo todas as áreas em função da melhor que eu tenho agora. Depois eu faço todo mundo junto para o futuro. Tá? Então, uma pergunta quando eu estou fazendo a análise de índice de maturidade, onde eu estou? Como eu sei que eu estou em determinado lugar ou não? Isso é recorrente. Até a gente aprender um pouquinho, então a gente preparou uma coisa aqui que é assim, quando for fazer uma avaliação de índice de maturidade, a partir do centro, assim, como é que eu sei se eu não estou mais em computadorização? Então está aqui uma definição. As tarefas, presta atenção, as tarefas daquele processo que eu decidi, daquela linha, daquela unidade, não é para a empresa inteira. Se eu decidir para a empresa inteira, beleza, porque já está bem no futuro. Mas quais tarefas, naquilo que eu decidi que eu vou fazer, a transformação digital primeiro, são suportadas para o sistema de processamento de dados? Ou seja, eu não tenho mais anotação, e não tenho anotação repetitiva, ou a anotação é feita depois no fim do turno, o cara fala, quantas batidas deu, não? Acho que foi mais que 10, foi mais que 20, vou pôr 15 aqui que está no meio dos dois. Eu já vi isso aí em diversas empresas, tá? O sujeito esquece de botar o dado na hora, depois para entregar o relatório, coloca um dado naquela que eu acho que eu fiz 15, bota 15 lá. Então, como é que eu boto um sensor para contar as batidas da prensa, por exemplo, e não precisar mais perguntar quantas batidas a prensa deu, né? É um exemplo. Então, se eu não estou mais anotando manualmente, está tudo certo naquele processo. Como é que eu sei que eu estou na conectividade? Muito simples, né? Os sistemas de processamento de dados são estruturados e interligados. Ou seja, tudo que é captado chega onde eu quero. Terceiro, tudo que é importante para tomar decisão é visto? Sim, tem uma sombra digital. Nem que seja uma sombra só de luz vermelha, amarela e verde. Mas aquilo que acontece, eu vejo. Tá? Ou seja, eu tenho dados, estou vendo o que acontece e tomo decisão com base nesses dados e com o que estou vendo. Né? E assim por diante. Tá? Normalmente, a gente fala até o 4 no máximo, a maior parte das empresas. Né? Aqui é a capacidade de simulação, aqui é a capacidade de predição e aqui é a adaptabilidade. Né? Tudo bem? Só para ficar claro, o que é um modelo digital?
Eu tenho objeto físico e objeto digital. Modelo digital é os dois fluxos, do físico para o digital para o físico, é feito de maneira manual. O que é uma sombra digital? O fluxo para o objeto digital é automático, mas do digital para o físico é manual. Sombra digital é mesmo uma sombra, como se fosse a sombra de uma mão numa parede. Eu olho para aquilo, eu reconheço que é uma mão, mas certamente a sombra é preta, não tem textura de mão, não tem cor de mão, e eu não sei as características dela. Mas eu estou vendo que é uma mão. Tá? Isso é uma sombra digital, que é um dashboard, por exemplo. Né? E, por último, eu consigo os dados reais e eu sei o que está acontecendo, eu sei que aquilo é uma mão com determinado tamanho, com determinada cor e tudo mais. Né? Então, essa é a ideia do que é um gêmeo, para não ter confusão mais. Se vocês tiverem dúvida, vocês voltem e olhem aqui. Tá? Então, quais são os princípios aqui? Para recursos, é competência digital dos recursos e eles se conseguem comunicar, comunicação estruturada dos recursos. Princípio 1 de sistema de informação, processamento de informação da aprendizagem. Todo dado tem que servir para aprender. Então, eu coleto dados, eu aprendo com eles. E aqui, integração de sistemas. A integração horizontal e vertical dos sistemas aqui. Né? Estrutura organizacional, estrutura interna orgânica, ou seja, a estrutura se adapta para resolver um problema, em que nível ela se adapta e se organiza para resolver um problema, ou para tomar determinada ação. Né? Ela pode ser totalmente estratificada ou plenamente ágil, os dois extremos. Né? Colaboração dinâmica na cadeia de valor. Ou seja, eu aprendo com tudo que acontece na minha cadeia de valor e eu sempre estou olhando para o meu cliente para ver se o que eu estou fazendo, se estou fazendo, tem valor para ele. Essa é o princípio 2. Na cultura, quão disposta está a empresa para aceitar uma mudança? E quão preparada está a empresa para, tendo colaboração social, compartilhar o conhecimento sem que haja uma imposição para isso? Como é que as pessoas estão abertas para aprender? Né? Tudo bem? Então, eu vou passar mais rapidamente aqui, que o material vai ficar com vocês, porque isso são coisas que para uma aula de 4 a 8 horas. Né? Então, por exemplo, para competência digital, o que eu preciso? Providenciar competências digitais, aquisição automática de dados, pré-processamento descentralizado, local, né? Por exemplo. E na comunicação eficiente, na comunicação estrutural, quão eficiente é a minha comunicação? Né? Quantas etapas ela vai para chegar do transmissor para o receptor? E o outro, que isso aqui é uma das mais importantes, que é a design de interface baseada em tarefas, ela elimina a primeira decisão de reconhecer o evento, a decisão da percepção. Por quê? Se eu tirar as interfaces, a maioria das interfaces mostram eventos que estão acontecendo. Se ao invés do evento eu mapear o que precisa ser no evento, vou dar um exemplo muito simples. Começou um incêndio, né? Tá pegando fogo. Você fala, putz, o que eu faço agora? Isso assim, incêndio no local tal, o extintor está no lugar, ou saída no lugar tal. Ele já deu a ação que deve ser feita, já deu a tarefa. Ele eliminou a percepção do evento. Então, eliminou uma latência. Então, por isso que é importante olhar esses detalhes aqui nesses princípios. Tá? Então, a gente brinca assim, se você não entender o escrito... Opa, só vou falar uma coisa aí, quem falou entra. Se você não entender o escrito, a gente desenha para vocês. Tá? Esse é o desenho para você entender o que são as coisas que estão lá. Tudo bem? Alguém ia falar uma coisa aí? Tudo bem? Bom, a mesma coisa agora para o sistema de informação. As competências para o sistema de informação estão aqui, 4 de um lado, 3 do outro. Tá? Padronizar a interface para que, se eu trocar o operador de máquina, ele não tenha que aprender tudo de novo, por exemplo. Né? Vou dar um exemplo cada uma. Está aqui o desenho do que a gente acha que é isso. Organização interna orgânica. Isso é muito importante aqui. Tem uma coisa importante aqui que é
gestão de direito de decisão. Quão estratificado é o direito de decisão? Quem pode tomar decisão? Né? E qual é a capacidade dessas pessoas tomarem decisão? E aqui sempre foco no benefício para o cliente e se tem um clima cooperativo. E na cultura, tá é isso aqui, mais ou menos. E aqui vocês veem o gerenciamento ágil, né? E um programa de recompensa, por exemplo, né? De motivação de metas, né? E a cultura, né? A primeira coisa de cultura, o que ajuda muito é o estilo democrático de liderança. Né? Ser democrático não significa que você vai permitir a anarquia, mas vai permitir que as pessoas opinem. Né? Isso ajuda a comunicação aberta e a comunicação aberta ajuda a aumentar a confiança. Né? O importante na cultura são duas coisas, mais de duas, mas principalmente o erro não é um problema, o erro é uma oportunidade de aprender. Né? Quão aberto estou à inovação? E, por último, como eu mudo a mudança, transformo a mudança, moldo a mudança para que ela seja aceita pela minha cultura. Né? E é isso aqui, tá? Mudar a mudança está aqui uma coisa de criatividade, né? E aceitar os erros é eliminar, que isso não é uma bomba, mas sim é um tesouro para eu melhorar, né? E assim por diante. E, ó, sobre a mudança, eu só aceito o cubo. Não, eu aceito pirâmide, eu aceito... Como é que eu aceito as outras visões? Né? Eu vou, então, dar um exemplo agora de como a gente faz o índice de maturidade. Suponha que eu vou aplicar o índice de maturidade, eu vou escolher os lugares lá, depois a gente vai falar disso. Quando a gente for fazer índice de maturidade, tem um treinamento para isso, né? Eu vou lá vir em disposição para mudança e quero descobrir na empresa como que eles reconhecem o valor dos erros. Onde é que eu vou aplicar? Vou aplicar na produção. Posso aplicar na produção inteira ou posso aplicar, por exemplo, no PCP, na manutenção, na produção em si, né? E em outros processos da produção, né? Isso pode ser numa linha, pode ser numa unidade, mas vou aplicar num determinado processo aqui, tá? Como é que é feito isso? É muito simples. Tem uma pergunta desafiadora. Quando a gente faz a avaliação, a gente não pergunta cada coisa, né? A gente nunca faz pergunta em cascata. A gente desafia com uma pergunta e quem é desafiado pela pergunta, olha as cenas que são apresentadas e diz, eu me encaixo na cena 2, que é a política da empresa reconhece a importância de rastrear as causas dos erros, etc, etc. Então, quando a gente faz uma pergunta, a gente não quer uma resposta. A gente quer um reconhecimento que a pessoa está em determinada cena apresentada. Tá? Então, é computadorização, e 6 é adaptabilidade. Então, a colocação de cada respondente, de cada aplicante, digamos assim, em cada lugar, diz onde ela está. É desse jeito. A gente não pergunta onde você acha que está, a gente pergunta onde você se reconhece que está. Então, isso é um trabalho de anos para fazer isso daqui, tem uma inteligência disso, isso funciona muito, muito bem. Tá? E é isso que, se vocês forem fazer a avaliação, vai ser feito para determinadas cenas. Né? E aqui, já falei disso, onde eu vou aplicar? Global, é uma empresa global. A ZF fez global, por exemplo. Né? Regional, né? Regional, por exemplo, a Hyundai fez regional. Fez para as Américas. Né? Nacional, a Nestlé fez nacional, por exemplo. Para uma planta, a Eurofarma fez uma planta. Para unidade, diversas fizeram, né? Polar, diversas, aí não tem exemplo específico. Né? Opa, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Aí você vai descobrir, a unidade é um processo. Tá? Se eu quero aprender, posso fazer no processo, não tem problema. Eu escalo para unidade, escalo para a planta inteira, e assim por diante. E a outra coisa é, que escopo eu vou fazer para fazer isso? Como é que eu determino o escopo? Né? E que foco eu tenho? Então, por exemplo, as empresas têm, quase todas têm esses processos. Né? A gente divide mais ou menos processo de planejamento, processo de execução e processo de apoio. Né?
Vou dar um exemplo para vocês, a Hyundai só fez em processo de apoio. Tá? Porque a produção deles estava com um nível já bom. Né? Então, aqui, onde eu vou fazer isso? Em tudo, eu vou descobrir onde são as minhas fraquezas, vou fazer na produção, vou fazer nesses processos aqui, que é o que pega no meu calo hoje. Isso é muito importante, porque todo o plano para fazer a avaliação vai ser nisso. Tá? Posso fazer em todos? Pode. É um pouco mais trabalhoso, mas não tem problema nenhum. Estou dando um exemplo de como, se a empresa não tem o foco, faz uma análise de escopo e foco antes. E chega a essa conclusão e diz, pessoal, é isso que a gente vai fazer. Tá? Então, quando a gente vai avaliar, a gente pergunta assim, o que vocês acham que está atrapalhando vocês? Isso aqui não são simplesmente frases, isso aqui é um compilado das coisas que mais atrapalham as empresas. Isso muda muito pouco. Aliás, em 5 anos não mudou nada, estão sempre aí. Então, a primeira pergunta na avaliação é a seguinte, marque até 3, para todos os que vão fazer a avaliação, marquem até 3 coisas que vocês acham que atrapalham. Depois a gente faz uma hierarquia percentualmente, né? Qual a mais votada, a segunda e a terceira. Tá? Depois a gente pergunta, o que vocês acham que vocês estão fazendo para melhorar o que vocês disseram que está ruim? Escolhe novamente 3. Quando a gente escolhe 3 lá, 3 aqui, hierarquiza, a gente faz um cara crachá. Será que as 3 primeiras aqui resolvem os 3 primeiros de lá? Muitas vezes não. Estão fazendo porque tem um plano de melhoria e todo mundo foi lá, ninguém fez isso. Puta, mas você vai consertar alguma dor ou vai me dar um reconhecimento só? Então, isso é importante, fazer um cara crachá. Essa é a primeira avaliação do ensino de maturidade, tá? E depois a gente pede para que vocês escolham o que a empresa quer. Se você não tem uma estratégia, reconheçam qual é a estratégia da empresa, marcando aqui. Né? A gente pede até 3. Isso é importante, porque essas 3 é que vão ser o motor do roadmap. Serão o motor do roadmap para aproveitar isto e eliminar isto. Tá? Feito isso, começa a avaliação e agora eu vou explicar como é feito. Lembra daquilo que eu mostrei, 6 coisas aqui? É uma planilha desse tipo aqui, que a gente gratuitamente a gente aí tem que conversar com o Matias tal, a gente pode fazer uma avaliação, acho que já foi mandada para vocês, eu não me lembro disso. E aqui a gente, eu digo o que é cada coisa e as pessoas dizem onde estão, simplesmente colocando um X no local lá, tá? Isso é para avaliar o índice de maturidade. Isso é um exemplo para treinamento da equipe. Então, se você for fazer a avaliação total, tem um conjunto para treinamento do pessoal, para eles entenderem, para depois fazer a avaliação de verdade. Né? E aí os diagnósticos, vêm diversos diagnósticos, e eu vou dizer quais são. Quão digital é o teu chão de fábrica? É o primeiro diagnóstico. Né? Ou seja, quão digitais são seus processos? Quão ágil é a organização? São os 3 desafios operacionais para a transformação digital. Quão integrados são os processos de negócio? Com aquelas colocação nas cenas, eu consigo dar essa fotografia. Né? Nós conseguimos. O diagnóstico consegue. Segunda coisa, isso aqui é um exemplo, tá? Além disso, todos esses diagnósticos são dados. É um diagnóstico geral, ou seja, para a empresa inteira, um diagnóstico para cada área, um diagnóstico dos 3 desafios digitais. Tá? Então, você acaba tendo tudo isso. E diagnóstico personalizado. Esse é o exemplo, eu posso dizer, que foi feito na Hyundai, tá? Só para vocês saberem, a qualidade segurada processo geral da Hyundai, 2,3. Hyundai, hein? Processo geral das áreas, 2,3 e facilite o utilizar. Eles estão... Qual é a coisa legal aqui? Eles estão razoavelmente no mesmo nível, eles podem acelerar a mudança. Qualidade segurada, 2,3, está na média aqui. Controle de qualidade, 2,2. Tecnologia da informação, 2,1. E recursos humanos. Vejam o que ele fez em qualidade assegurada, controle e tal. Resolveram, e fizeram também a terceiros, que não está aqui, tá? O que acontece?
Eles fizeram em funções de apoio à produção aqui, né? Não da produção. Né? Esse é um resultado, tá? Só para você entender como vem. E vem uma análise geral no começo, né? Tem um relatório simples, quando é dado feita a avaliação, e tem um relatório completo, inclusive sugerindo avaliações. Então, por exemplo, para chão digital, exemplo de avaliação, identificação de material, processamento da informação de máquina, uso de interface de máquina, na qualidade e na logística, na manutenção, como é que as informações de manutenção, é a provisão de informação de manutenção, isso é em tempo real, que é importante isso para a manutenção. Aqui é só um exemplo, tá? São cenas para os níveis de maturidade, né? Então, o processo é o seguinte: o que eu vou fazer, onde eu vou aplicar e como eu vou desenvolver o meu roadmap. Então, é assim: índice de maturidade, análise das competências respondidas, fiz análise. Durante essa análise, a gente chama tem uma fase de descoberta. A gente anda pela planta, olha tudo, você consegue descobrir coisas que você, com outro olhar, com o olhar do dia a dia, você não enxergava. Essas descobertas vão gerar medidas que se tornarão projetos para a transformação digital. Aqui a gente analisou 204 cenários, aqueles cenários em que as pessoas se colocam. Aqui fizeram 110 observações de descobertas, né? Pegamos as 110, agrupamos, descobrimos 52 projetos que não estavam em nenhum horizonte da empresa. Ou seja, é uma fase de descoberta você fazer o walkthrough e o diagnóstico. Você consegue já descobrir medidas, tá? E o resultado é apresentado dessa maneira aqui, tá? Uma maneira holística sempre, one glance, ou seja, num piscar de olhos você vê a situação e vê o diagnóstico rápido. Você não precisa, o executivo não precisa ver muito tempo, ele enxerga, é desenhado e escrito ao mesmo tempo e com as posições. É isso, tá? Então, o que eu quero fazer? No meu pneu balanceá-lo nesse primeiro tempo, fazendo um roadmap que vai me levar de um lugar para o outro aqui, tá? Então, ou seja, no desbalanceamento, se eu olhar a intensidade das setas aqui, eu já descubro. Esses caras têm que vir primeiro. A rede de precedência me diz que é ele que eu preciso fazer. Depois, eu preciso fazer este aqui e este aqui. E depois, esses aqui. Ou seja, esta foto já me diz mais ou menos como é a minha roadmap. Essa inteligência do diagnóstico. Tá? Ou seja, quero passar daqui para construir isso aqui. E para construir isso aqui, eu vou olhar do diagnóstico e vou estabelecer sinergia entre projetos. A gente chama de a sinergia entre projetos de malha operacional. Então, essa empresa, que é uma empresa de chocolate, queria processos com essa sinergia, com clientes fornecedores, processo com essa e um processo geral. Processos gerais, normalmente, são processos guia ou lighthouses ou processos que transformam a cultura. E veja que eles escolheram, com a amarelinha aqui, é cultura, né? Tudo que era cultura, eles colocaram no geral, porque ele tem impacto em todos os outros. A partir daí, Gerson, agora estou com a resposta. A gente constrói uma rede de precedência para dizer quem depende de quem, para não errar a implementação. Tá? Eu posso escolher, tá? Eu posso escolher interações fortes ou interações fracas. Esses dois tipos, né? E fazer isso daqui. Tem mais uma metodologia por trás disso, e a empresa descobriu que estava em conectividade e ela gostaria de ir para a transparência. Tá? Que projetos vão me levar daqui até onde eu quero? Que projetos vão me levar daqui até onde eu quero e que projetos já estão aqui, eu preciso aprimorá-los. Simplesmente isso. Tá? Aqui é sempre pontos de partida nos projetos. O azul é o que eu mudo na organização, o verde, o que eu mudo no meu sistema de informação, o que eu mudo nos meus recursos, e o amarelo, o que posso fazer pela cultura. Qual o objetivo da conectividade? Todo mundo tem que se comunicar digitalmente. Da visibilidade. Todos os processos e recursos relevantes têm que ser vistos em tempo real.
Qual a transparência? Os dados permitem uma análise de causa e efeito em tempo real. A empresa, esse é o objetivo da empresa. Fica simples quando a gente coloca assim. Numa imagem a gente já vê tudo, né? Tá? Agora, aqui é o seguinte, eu vou deixar para vocês, isso é uma sugestão de metodologia de medição, tá? Essa é uma medição geral com base em OE. Peraí. Eu tenho aqui 3 coisas em cima. Análise, essa taxa aqui de cima é análise. Isso aqui é onde eu estou, aqui para onde eu quero ir, e aqui... Adi, desculpa interromper, Ari, só para... Oi, Ari, perdão, desculpa interromper, só para a gente administrar o tempo aqui, para o Matias ter um recadinho para acabar. Tá. Muito obrigado. Então, e aqui são os 14 KPIs que eu tenho que saber que vão mudar fazendo isso. Pode ser assim, isso aqui é esse exemplo, mas a gente sugere que os KPIs sejam colocados em conjuntos que deem esses KPIs sistêmicos, né? Para eficiência, medir 4 coisas: ativos e equipamentos, força de trabalho, utilidade e inventário. Para qualidade e garantia, qualidade do processo do produto e segurança e proteção, que nunca aparece na qualidade e garantia. São 3, 4 mais 3, 7. E esses 3, velocidade e flexibilidade, eficiência da programação e planejamento, flexibilidade de produção e tempo para chegar no mercado. Tá? São os 10 KPIs que a gente sugere que sejam feitos para medir a eficiência da implementação. Isso aqui é uma repetição. Isso também é só... é um jeito de apresentar diferente, está aqui. Fiz análise, se fosse apresentar para o executivo, descobri isso daqui, descobri isso daqui. Os verdinhos são legais, os roxinhos não. Eu quero consertar isso aqui. Em 4 slides, você diz o teu plano para o teu executivo e mostra aquela mandala com o resultado geral, tá? Então, já tem 2 jeitos de fazer o roadmap: o executivo, que diz a sequência temporal, o temporal e de aprendizado, e um operacional, que é o de implementação, tá? Então, isso aqui é o que a ZF fez. Espera aí, isso aqui, depois vocês dão uma olhadinha como a ZF fez, é um exemplo para vocês, tá? É tudo que eu falei aplicado, mas não... Aqui é legal, a ZF fez esse executivo aqui, Eu quero sair do meu estágio. A ZF estava no 2,2, tá? Primeiro passo do meu roadmap, eu vou fazer isso aqui. Segundo passo, eu vou fazer isso aqui. Terceiro passo, eu vou fazer um POC aqui, e o meu roadmap completo é esse. Isso é muito legal, porque você consegue também, em 3 slides, mostrar qual é o teu plano para ir para o futuro. Tá? Isso aqui é o da Eurofarma, que fez isso, certo? Isso aqui é um exemplo de um roadmap de uma das empresas, aí eu não posso falar, como que eles executaram. São as 25 medidas que eles escolheram, como é que eles estão no roadmap e como é que ela foi apresentada aqui. Tá? Esse aqui é um outro exemplo. E outro exemplo. Tá? Bom, é isso aqui. Isso como é apresentado. Qual era a posição? 80% há 3 anos atrás estava em conectividade, agora 60% está em viabilidade e umas 4 a 5% de transparência. Tá? Quem não se equalizou para sair para frente ficou para trás. Quem tentou fazer tudo ao mesmo tempo tropeçou, mas quem balanceou o pneu foi para frente. Tá? E aqui eu estou só deixando exemplo de como se implementar. Tá? Aí é para lição de casa, tá bom? E aqui tem uma coisa interessante que vocês olham, que é sobre a cultura. Como é que em culturas diferentes olhem coisas de maneira diferentes, né? E é legal ver isso, que é choque de cultura, que é do Richard Lewis. E aqui é como que a gente transforma uma hierarquia numa holarquia. Tudo bem? Chegamos lá. Excelente, Ari. Muitíssimo obrigado. Eu vou colocar uma sugestão aqui, se o Fábio concordar, Fábio. O Matias, ele mostra aqui a parte dele, e depois você faz os comentários finais e abrindo para perguntas também, pode ser assim? Claro. Vamos em frente. Tá, muito bom, obrigado. Matias, por favor. Vamos lá. Não parei. Só um aviso para vocês.
Se não der para responder, eu me proponho, se vocês quiserem, primeiro, podem mandar pergunta que eu respondo a qualquer hora. Mas eu me proponho fazer, como o conteúdo é intenso, eu posso me propor a fazer uma sessão de perguntas e respostas com vocês, tá? Depois que cair a ficha. Muito bom. Eu vou procurar, vocês me escutam bem? Tá para escutar? Perfeito, Matias. Perfeito. Não, então, assim, eu vou procurar ser muito rápido pelo tempo avançado. Vamos ver se dá para fazer alguma pergunta assim ainda para o Ari, etc. Só estou preocupado com o nosso tempo. Mas eu queria primeiro agradecer o Ari, né? Porque o Ari nos fez aqui uma dissertação, né? De tudo que é necessário para desenhar um bom roadmap. E, Ari, muito obrigado. Realmente, assim, sempre a gente olha, né, para tudo, todas as ferramentas, atividades e o modelo, né? Que nos ajudaria e ajudam as empresas, né, a desenhar o seu roadmap, analisar bem as atividades, etc. Nós fizemos, né, justamente com muitos de vocês participantes associados à Abrafat, o nosso diagnóstico, o questionário, né, um macro questionário, para entender um pouco a situação, né, a situação das empresas. E eu queria, nesses poucos minutos, falar, olha, é muito bom, né, entender um pouco a oportunidade e quem sabe o que nós fizemos na conversa, no diagnóstico, feito a entender bem essa primeira oportunidade para os associados da Abrafat, né? No início se colocou, né, existe aí oportunidades, né, existem possibilidades de melhorar a competitividade, o uso, né, dos ativos, a optimização do resultado, a optimização do resultado frente aos ativos das empresas de tintas e de superfície, produção de superfície, etc. Então, existem oportunidades. O que nós acabamos de escutar do Ari bom, tá bom. A partir de tudo isso, preciso avaliar em detalhe, né? O Ari colocou muito bem a questão como minha estratégia se desdobra, né, as minhas questões operacionais, as minhas questões que poderiam ser habilitados pela indústria 4.0. Né? Então, essa etapa de avaliação é um detalhe, né, a mais que poderia entrar agora para justamente colocar o dedo, né, nos pontos certos, e o que o americano chama, às vezes, de low-hanging fruit, grandes oportunidades, mas sempre também, como o Ari colocou, dentro de uma coerência do todo. Né? Então, aqui tem oportunidades de curto prazo, como isso se integra com o todo. Claro que essa etapa, né, da avaliação, ela requer tempo, ela requer análise, etc. E nós vamos rapidamente só aqui falar um pouco a respeito disso. Mas eu também queria só deixar para vocês, né, essa questão aqui que está aqui embaixo. Nós criamos, né, assim por se dizer, uma comunidade Abrafat com a participação de vocês todos para o tema Indústria 4.0. Então, a troca, a participação, quem sabe, em mais e mais palestras, a possibilidade, como a Ari colocou aqui nesses últimos minutos aqui, de fazer mais perguntas e respostas, conversar mais a respeito. Então, a comunidade está aí para isso. É uma comunidade gratuita, está aberta, ela é inclusive uma comunidade mundial e, portanto, só queria lembrar que ela está aí para ser utilizada e que todos participem. E eu lembro também que essa questão, claro, da mudança que o Ari colocou é muito importante. E, portanto, todas essas discussões vão estar provavelmente permeando isso. Rapidamente, os resultados daquilo que foi feito, apresentado na nossa última reunião, nós tivemos 30 participantes como um todo, tivemos aqui uma pontuação média, lembremos que a pontuação toda era de 0 a 5, né? Então a pontuação média é de 1,62, portanto, mostra um potencial, uma mediana de 1,65. Algumas organizações, empresas da Abrafat estão bem avançadas, né? Então tem algumas aqui que estão em 3,2, parabéns, deixa eu colocar assim, e aqui estão um pouco os setores. Né? Se a gente olhar um pouco as dimensões que o Ari colocou, né, assim, as macro dimensões, né, existe aqui, eu vou sempre falar um pouco da mediana, em relação à estratégia, lembrando de 1 a 5, parece que sim, as atividades correntes, desenvolvimento da digitalização, da integração de todas as metodologias Lean, Six Sigma, optimização de processos com a digitalização, a estratégia,
parece que tem uma relação boa, né? Quer dizer, de 1 a 5 tem oportunidades de melhora, mas assim, nós estamos numa situação boa. Já em termos de organização, cultura, como colocado, tecnologia e processos, quem sabe tem mais gaps, né? Tem mais oportunidades para trabalhar o tema da indústria 4.0. E, portanto, né, olhando para esses gaps todos, quais são, assim, as recomendações ou, quem sabe, primeiramente, assim, as preocupações, né? Então, claro, cada organização quer entender mais e mais em detalhe a sua maturidade. Para isso, a Ari colocou, né, todas essas ferramentas, e eu queria fazer um convite para vocês para um primeiro diagnóstico um pouco mais detalhado, individual, de cada organização, confidencial, individual, etc., para aprofundar um pouco mais essa maturidade. Claro que a partir disso, como implementar, e com isso, a partir desses diálogos, poderão ter entre vocês, e com apoio, né, se necessário, de consultores, assistentes, moderadores, etc., de como se desenha, né, desse macro para o micro, né, o desenho de um possível plano de melhora, etc. E mais do que isso, entender o retorno, né, o retorno desse investimento, o impacto desse investimento. O Ari mencionou os KPIs, né, como é que são esses KPIs, como é que isso traz resultado, como traz realmente benefícios, né? Nesse sentido, né, nós aqui, agora botando um pouco o meu chapéu de consultor na área, junto com a Ari, com a equipe, com o Gerson, né, nós queremos oferecer para vocês essa possibilidade de já começar um processo individual, mas ainda do macro que foi feito, né, nesse primeiro diagnóstico da Abrafat, um pouquinho mais detalhado, já olhando um pouco, né, dividindo um pouco o joio do trigo e começando a perceber um pouco mais onde é que estão as oportunidades. E, claro, também estamos à disposição, como o Ari colocou, a questão da educação, né? Então, nós apresentamos várias ferramentas, métodos na apresentação do Ari, e, portanto, existe um programa estruturado para aprender tudo isso. É um programa que eu queria rapidamente também mencionar, né? Claro que temos aqui os especialistas, né? E não vou tocar nesse assunto nesse instante, talvez no tempo possa ser alguma coisa interessante. Falando um pouco do diagnóstico, esse diagnóstico que nós queremos oferecer para vocês, ele é um diagnóstico que realmente procura entender, a partir da eficiência operacional, né? O Ari colocou, olha, tem muita coisa que com Lean Six Sigma, ferramentas, né, de melhores práticas, da manufatura, da logística, dos processos integrados comerciais, logísticos, manufatura, né, que podem ser melhorados. E, portanto, existe um processo, né, que ele colocou também, de como entender, né, a melhora da produtividade, o uso da tecnologia digital e, com isso, quem sabe, apoiar o crescimento e o desenvolvimento com a estrutura, com a capacidade instalada, né, e no ramo de tintas como um todo, né, os investimentos são geralmente importantes em ampliar capacidades, etc. Então, com o mesmo, fazer mais, né? Quer dizer, com o mesmo, com mais produtividade, fazer mais, etc. Então, aqui tem uma análise que pode ser feita com essa ferramenta Opere. Seguindo, basicamente, uma análise do que se pode fazer com o aumento da produtividade, quer dizer, o que são oportunidades que existem aqui na produção, na entrega, nos estoques, e, a partir disso, da digitalização, o que eu posso fazer com ferramentas digitais, insights de dados, automação, etc. E, finalmente, como isso tudo pode me ajudar a crescer o negócio. No final, nós queremos crescer o negócio, não só em termos dos clientes atuais, mas novos produtos, possivelmente, mas usando, né, a capacidade instalada da melhor maneira possível. Então, nesse sentido, eu queria oferecer a todos aqui participantes, né, esse diagnóstico Opere, que está disponível em português, está disponível em outras línguas também, que ajuda de uma maneira interativa num processo que demora, em média, né, dentro da organização, em grupo ou na organização com áreas produtivas, etc., ao redor de 2 horas, né, 1h30, 2 horas, respondendo perguntas, aprofundando um outro, etc. Nós estamos à disposição, inclusive, para ajudar a fazer isso, né, sem querer assim, colocar o nosso tempo à disposição de vocês, mas eu acho que, às vezes, pode ajudar muito, ao responder essas perguntas, ter um pouco de mentoria, um pouco de conversa junto para poder responder e focar da maneira certa. Esse
essa análise, né, ou esse OPERI, ele ajuda muito a entender qual é a situação atual, quais são os impactos nos resultados. Inclusive, sai um primeiro acesso assim, como isso poderia ajudar meu OE, como isso poderia ajudar minha rentabilidade, até o resultado, né, com KPIs essenciais e encaminhando realmente já propostas, algumas propostas claras de o que se podia fazer. Por que isso pode ser de interesse das empresas aqui, né? E depois eu vou compartilhar também essa apresentação com vocês, né? Claro que é uma autoavaliação guiada, né, para entender, né? Tem muita educação já no próprio processo, então é uma autoavaliação, mas já com educação sobre quais são as oportunidades. Ao final ele coloca, né, ele apresenta um relatório, né? Então se recebe um relatório de 30 páginas da análise, da avaliação e já das propostas. Ele realmente trabalha, né, esses temas da excelência operacional e toda a questão da digitalização, né? Toda a questão das oportunidades de digitalização e de crescimento. Então, pode ser um benefício importante para aqueles que agora veem, bom, vamos dar mais um passo, vamos avançar mais um pouco, vamos entender um pouco mais aonde que isso aqui ajuda no resultado, na competitividade das empresas. Mas também ajuda, né, a começar a desenhar o plano, né, como colocou o próprio Ari, né? Então, começa a desenhar o roadmap. Esse QR Code, eu mando para vocês depois da apresentação, ele dá acesso direto a essa ferramenta que nós estamos oferecendo aqui, que é o OPERI. Ele custa 32 euros, é um custo irrisório, pequeno, etc. E tem até um cupom aqui para ter esse preço especial, que vocês teriam que colocar lá para poder ter o acesso e ter um preço especial. Você pode pagar com um cartão de crédito, uma maneira muito simplificada para utilizar ele. Mas eu recomendo para aqueles que estão realmente com interesse de dar mais um passo na análise, na evolução, né, das suas oportunidades e dos seus resultados, oportunidades e resultados da indústria 4.0. Claro que esse tipo de análise pode ser de muito interesse também para associações de classe como a Brafat. Por quê? Porque realmente ajuda, né, a entender mais e mais como está a situação das empresas. Imaginemos que vários de vocês participem nessa análise do OPERI. O OPERI ele compara já com estándares internacionais da indústria química e da indústria de tintas, onde estão as empresas. Claro que é tudo informação 100% confidencial, mas não só para uso interno de vocês, se poderia, né, para os associados da Brafat no tempo, comparar como estão os associados em termos de comparações internacionais da indústria química e de tintas ou de proteção de superfícies, etc. Então, eu acho que aqui tem uma oportunidade para a Brafat, mas, claro, também é uma oportunidade para cada um deles. Claro que se pode, no tempo, acompanhar o progresso, né? Se fizer vários desses diagnósticos no tempo, ver o processo, o diagnóstico, a maneira de apresentar os resultados é bem a partir de gráficos, e etc. E, claro, tem essa possibilidade de comparar, né, com o segmento específico da indústria de vocês. Portanto, muito interessante, até pensando em propostas de políticas públicas da Brafat para organismos governamentais, agências, etc., pode ser uma ferramenta muito interessante. Ademais dessa questão específica, como um próximo passo de fazer o diagnóstico, eu queria lembrar que o Ari mencionou que nós temos um programa de capacitação que podia ser feito in-house, né? Podia ser feito in-house para os associados da Brafat. Ele é muito focado nos princípios, né, nas boas práticas de digitalização, melhor desempenho, mas muito também de como fazer o diagnóstico, de como desenhar o diagnóstico integrado com a estratégia, como desenhar esse roadmap, né, que o Ari mostrou até os exemplos finais da apresentação. Ele pode ser muito um project-based learning. O que quer dizer isso? Ele pode ser uma capacitação, mas muito orientado já às empresas de vocês, quer dizer, já no final da parte mais teórica, tem a parte prática, e, portanto, a parte prática poderia ser algo já muito orientado às empresas participantes. O conteúdo, ele muito foca aos fundamentos, tem muita questão sobre isso que acabou de ser dito, do modelo de maturidade da indústria, muitos estudos de caso, comparações com estudos de caso, e, claro, muito orientado a desenhar esse plano final de implementação.
Geralmente são 2 dias, né? Nós, quando fazemos o curso aberto, fazemos em 3 dias, porque fazemos algumas visitas, né? Se visita a Mercedes-Benz do Brasil, outras empresas, para conhecer um pouco a experiência deles com a indústria 4.0.